foi verdade, e outras que nós desconhecemos, mas que realmente as mulheres têm desde sempre enfrentado lutas nas suas conquistas, nos seus espaços. Isso não precisa você ler história, é só entrar em uma casa, em um lar, uma sociedade, que você começa a perceber que as mulheres ainda estão enfrentando muitas lutas. E toda vez que entro nesse assunto, eu gosto de olhar para a palavra de Deus e gosto de falar do ponto de vista de Jesus. O que Jesus... Porque existem pessoas que falam a Bíblia é machista, a Bíblia desconsidera a mulher. Sim, no contexto lá do Velho Testamento, principalmente a questão cultural, a mulher é deixada de lado, mas por Deus ela nunca foi deixada de lado. Em todo o contexto bíblico, nós vamos estudando sobre isso. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente um pouco sobre isso, de algumas coisas que eu separei, para nós lermos juntos e sermos edificados junto sobre esse assunto. E eu queria, antes de tudo, deixa eu só separar aqui onde eu marquei. Antes de tudo, eu gostaria de dar os parabéns a vocês, mulheres que estão aqui. As 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha que bênção, 7, a Casa das 7 Mulheres. Já viram esse filme? Tinha uma novela, se eu não me engano, que era assim. Casa das 7 Mulheres. E tem um texto lá em Isaías que fala, no final o profeta diz que no final dos tempos, 7 mulheres lançariam a mão de um homem, dizendo, põe seu nome em nós, pelo menos o seu nome. Já viram esse texto? Já viu, Val? Já viu? Interessante, né? Eu acho que é a falta de homem, né? Que nós já estamos vivendo essa falta de homens de verdade, não homens machistas, não homens que querem subjugar as mulheres, mas homens de Deus, homens segundo o coração de Deus. Então, antes de tudo, eu gostaria de começar essa ministração honrando algumas mulheres. Primeiro, talvez esteja assistindo ou vai assistir, eu quero honrar as mulheres que fazem parte da minha vida, em especial. Vocês todos aqui, eu sei disso, mas gostaria de honrar a minha mãe, aquela que me trouxe ao mundo. Ela é a mulher que Deus usou para me trazer ao mundo. E eu falo para a pastora, você tem que amar ela, porque se não fosse ela, você não me teria. Né? Assim também em relação à minha sogra, a dica aí, né? Ame sua sogra. Se não fosse ela, você não teria o amor da sua vida que está convivendo com você. Então, a minha mãe é a Dona Conchita, a pedagoga da minha vida, a mulher que me ensinou a ler e escrever antes de entrar na escola. E ela mal sabia, mas eu aprendi algumas coisas com ela na escola. E por que ela é a primeira? Por causa disso, no sentido de ela ter me colocado no mundo. Mas hoje tem essa outra mulher que faz mais parte da minha vida do que a minha mãe, que é a Regina, minha esposa. Nós estamos há 35 anos juntos, então eu tenho mais tempo com a Regina do que com a minha mãe. Eu vivi 21 anos na casa da minha mãe. Com 21 nós nos casamos, fomos viver a nossa vida. Com 25 nós viemos para Mato Grosso. Então, eu estou há 35 anos sem estar dependendo da minha mãe e dependendo totalmente da minha esposa. Então, ela é a segunda mulher na minha vida. E se for olhar na questão da minha família, ela é a primeira. Porque ela passou a ser a minha família. Eu sou da família da minha mãe, mas a minha família é minha esposa e os meus filhos. E a segunda mulher é a Thalita, minha filha, né, que está lá para ganhar neném em Londrina, que é a mulher que Deus me deu para pôr no mundo, para ser pai dela. Então, gostaria de dar parabéns para essas 3 mulheres, em especial, e para todas do grupo, da nossa comunidade, do grupo que nos assiste online, minha tia Lourdes, a minha irmã Solange, que foi por um tempo minha mãe, que cuidava de mim quando era pequeno, e aí tem minha prima, minhas primas, a minha prima Denise, as minhas irmãs lá de Brasília, a Darcy, a Nena, e outras mulheres que eu sei que também estão nos assistindo, a Marisa, minha cunhada, a Vera, a Lilian, a Miriam, que a gente chama de Pi, né, minhas cunhadas, e outras mulheres que eu sei também um dia estarão ouvindo essa mensagem. Doutora Rejane, lá em Cuiabá, uma mulher de Deus que sempre nos abençoou, e eu sei de algumas mulheres que mantém uma vida de oração pela nossa vida, pelo nosso ministério. E a todas as mulheres aqui da nossa comunidade, não vou citar todos os nomes, porque tem gente que está fora, eu posso esquecer, mas meus parabéns para você, e eu tenho certeza que o que você mais precisa, Deus já te deu. Então não tem flor, não tem bombom, não tem presente que supra aquilo que Deus já te deu, Valdirene.
Deus já te deu tudo o que você precisa. E isso está escrito nas cartas de Paulo, quando ele diz que todos os tesouros estão escondidos em Cristo Jesus. E Deus nos deu o seu único Filho. Então, tudo que nós precisamos, as maiores riquezas dessa vida e tudo que precisamos, necessitamos, está em Cristo Jesus. Por isso que essa canção diz, há um lugar, esse lugar é no Senhor. Nós precisamos do Senhor e no Senhor é este lugar. Então eu gostaria de conversar com você um pouco sobre as mulheres da palavra de Deus. Eu queria perguntar de início, qual é a mulher na Bíblia que mais você admira? São muitas, mas existe uma que você admira? Noemi. Noemi? Noemi? O que Noemi fez? Você admira o que dela? Fale dela e o que ela fez que faz você admirá-la. A coragem. E Esther, né? Que era o nome dela, era Radassa. Eu vou citar ela aqui. Radassa era o nome dela. Quando ela foi para o reinado lá da Assuero, passou a se chamar Esther. E chegou a ser rainha. E usou de toda a sua beleza, seu encanto, sua educação para se promover e se tornar rainha e cuidar da sua vida. Foi isso? Não. Ela fez tudo isso para salvar o seu povo. Porque o rei ia mandar matar todo o povo e através dela, desse carisma dela, desse poder que Deus colocou na vida das mulheres, que a mulher tem esse poder, assim, colocado por Deus para conquistar o coração de um homem e ao ponto de seduzi-lo para o bem ou para o mal. As duas coisas. Muito bem, quem mais? Qual outra mulher da Bíblia? Hã? Quem? Ana, a profetisa? A mãe de Samuel? Isso, muito bem. Vamos pegar a Ana primeiro. O que você admira nela, Daiane? O que ela fez? Que você... Coragem dela, e já deu um filho, depois pegar. Nós podemos ver ali no texto que era uma mulher de oração, porque o texto diz que ela passava tempo orando no templo, né? Muito tempo orando lá no templo, ao ponto do rei chegar a achar que ela estava embriagada, porque ela estava chorando, pranteando diante do Senhor. E aí ele fala, você tem vergonha na cara? Uma hora dessa, embriagada, ela, não tô, eu estou aqui pedindo, que ela não podia ter filhos. E ela pediu ao Senhor, e Deus ouviu a oração, e ela falou assim, se o Senhor me der um filho, vou fazer dele um médico, mandar para os Estados Unidos, pagar dinheiro? Não. Se o Senhor me der um filho, eu quero consagrá-lo ao Senhor para ele viver no templo e servir o Senhor. Dali saiu quem? O profeta Samuel, que foi o profeta que Deus usou para ungir o rei Davi, o rei Saul e depois o rei Davi. Muito bem. Então ali a gente aprende o que com essa mulher? Oração, dedicação, persistência, perseverança, né? E a fidelidade dela de consagrar o seu filho ao Senhor. Coisas que hoje nós não vemos mais. A gente vê as pessoas trazer aqui na igreja, vai apresentar para o Senhor e acha que aquele domingo ali vai resolver toda a vida da criança. Não, é no dia a dia, tempo em tempo, que a palavra diz, ensina a criança no caminho que deve andar, sentado, conversando, levantando, brincando, eduque a criança, ensine a palavra à criança, gaste tempo, eu falo gaste, mas não é, invista tempo na vida dos seus filhos, porque tudo que você plantar hoje no coraçãozinho deles, de pequeno até quando se tornar adulto, uma hora essa semente vai germinar. É promessa do Senhor. Agora, se você não faz isso, só um milagre mesmo, sobrenatural. Mas qual a outra mulher que você admira? Quem não falou aí? Fala aí, senhor. Wellington, Chayane, qual a mulher que você admira na Bíblia? Ana? Tem uma outra Ana também, né? Tem duas Ana. Qual mulher que você admira na Bíblia? Eveline. Eveline, qual Maria, né? A mãe de Jesus? Por que você admira ela? Hã? Coragem. Raab também, né? Raab. Isso, nós vamos entrar sobre o assunto de Raab. Eu escrevi aqui, mandei para a pastora, vou só relatar o que eu escrevi para vocês aqui, ó. Marquinhos, falar de alguém? Alguma mulher? Eu escrevi assim para a pastora, assim, ó. Você ouviu falar da mulher de Noé? Tem algumas mulheres que passam meio despercebidas na Bíblia, mas se você analisar o contexto, assim, como que essa mulher manteve a sua fé, a sua convicção. Por exemplo, a mulher de Noé.
acho que não fala nem o nome dela, não sei se fala o nome dela na Bíblia, mas se coloca no lugar da mulher de Noé. Se ela não fosse uma mulher de Deus, ouvindo Deus, sendo submissa ao seu marido, encarar uma situação daquela de um doido e falar assim, eu vou fazer uma arca. O texto diz que ele demorou 120 anos para construir uma arca. Qual a mulher que segue um homem por 120 anos construindo uma coisa que ninguém tinha construído na vida? Se fosse algumas dos dias de hoje, ia falar o quê? Mané, eu chamo Mané. Não vai dar certo, não. Você negócio de barco? Para quê? Chuva? Da onde? Cai água do céu? Nunca caiu. Você fica aí trabalhando. Eu vou para o shopping. Seria mais ou menos assim hoje. Mas ela sujeitou-se a Noé por causa do Senhor. Imagina que mulher de fibra ficar ali junto, ao lado dele, construindo a arca, e depois sujeitando a entrar dentro da arca, ficar cuidando de bicho, e aqueles problemas todos com os filhos e tudo mais, com as noras dentro daquele lugar, sem poder sair, sem poder fazer a unha, sem poder alisar o cabelo, sem poder passar um perfume, porque o lugar fedia, cheio de bicho, mas era o lugar mais seguro do mundo, era a arca. E a mulher de Noé se sujeitou a continuar o projeto que Deus havia colocado no coração de Noé, mas quase ninguém fala dela. Porque às vezes vê o homem se dando bem, né? Fala, o cara construiu um grande barco, tá? Mas se a mulher não tivesse aceitado, sabe o que ele ia falar? Em vez de construir um barco, ia levantar um barraco de confusão. Vamos parar com esse negócio, não tem tempo para perder não. Tem mais o que fazer na minha vida. Ficar batendo martelo aí em prego, sai, fora, né? Tá ficando louco, bebeu, fumou o quê? Não, mas ela se sujeitou. Então eu coloquei aqui a mulher de Noé, coloquei outras pessoas aqui, ó. Raabe, a prostituta, que morava no muro das muralhas de Jericó. Nós vamos falar sobre ela. Débora, uma mulher casada, que Deus levanta ela para ser o quê? Juíza. Juíza. Não podia ser o marido dela? Mas Deus escolheu ela, enfrentou todo aquele preconceito e Deus faz dela uma juíza. Outra, essa aqui é terrível. Jael. Viu falar sobre Jael? Uma mulher chamada Jael. Ela mata um homem chamado, ela é esposa de Heber. Heber fala na Bíblia. E a esposa dele chama Jael. Sabe o que ela fez, Marquinhos? Ela matou um cara chamado Sísera, que era um cara do exército do inimigo do povo de Deus. E sabe como que ela matou ele? Pois ela chamou ele para dormir na tenda, porque estava cansado. Quando ele deitou e dormiu, ela catou uma estaca e enfincou na cabeça dele, que chegou, o texto diz aqui, ó, está no teu texto, Juízes 4:21, depois você colocar aí, Juízes 4:21. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e, levando um martelo, chegou-se de mansinho a ele, que era o Sísera, e lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que a penetrou na terra, pois ele estava num profundo sono e muito cansado, e assim morreu esse camarada chamado Sísera, um general do exército. Com isso ela salvou o povo de Deus. Uma vez a pastora pregou sobre isso. Que mulher corajosa, que desafio. E se não desse certo, Marquinhos? Se o cara acordasse? E se ela errasse a martelada? Você vê que disposição, que coragem, que ousadia, que intrepidez, que certeza do que ele estava fazendo. Por isso que às vezes é bom você dormir com o olho aberto perto da mulher. Vai que ela finca a estaca na sua cabeça, joga óleo quente em seu ouvido, sei lá o que dá para fazer. Gente, eu estou só parafraseando aqui. Mas o texto diz que essa mulher chamada Jael, e ninguém, você conhece uma mulher chamada Jael? Se conhecer, cuidado com ela. Deve ser terrível. Jael, o texto está ali, ó. Já era o tal do Sísera. Então é uma mulher que na Bíblia tem um destaque por conta disso. Esther, uma jovem usada, como nós falamos, para salvar o seu povo. Ruth, uma viúva, que Deus também usa para abençoar o povo e cuidar da sua sogra. Nossa, que mulher abençoada. Ruth. Abigail, alguém ouviu falar de Abigail? O que ela fez? Se não me engano, foi ele que não deixou Davi derramar sangue. Isso, Abigail era esposa de Nabal. Nabal era um homem Zé Ruela. Sabe aquele homem que não faz nada, que quem resolve tudo é a mulher? Era assim, meio fora da casinha. E ele entrou em confusão com Davi. Davi já estava vindo para arrebentar com tudo. Quando
Abigail, essa mulher, entra no meio e toma posição, vai lá e fala com Davi, e fala, peraí, vamos resolver no diálogo e tal, não sei o quê, porque o meu marido é um banana. Olha, tem mulher que só falta falar isso pra mim quando a gente conversa, sabe? Vai falar sobre aconselhamento pastoral, a mulher fala, meu marido é um... Ele não usa essas palavras, não, mas tem homem que é assim. Acha que a mulher tem que resolver tudo, tomar decisão de tudo. Mas Abigail toma a frente e fala, o meu marido não tem cabeça, não sabe conversar, segura a onda aí, Davi, vamos acertar os ponteiros aqui. Mas no final das contas, ele acaba morrendo, né? Nabal, e Abigail vira esposa de Davi, é isso? É isso, Val? A Val que lê a Bíblia, não lê muito não. Vamos lá. Então, um bom nome pra você pôr numa menina, né? Nasceu uma criança, qual é o nome dela? Abigail. O que você acha? Abigail. E agora, indo para o Novo Testamento, já foi falado aqui, Maria, mãe de Jesus, mas um pouquinho antes de Maria, eu admiro outra mulher chamada Isabel, que ela foi a mãe de quem? João Batista, o precursor que trouxe a pregação, preparando o caminho para o Salvador, que era o primo dele, Jesus. E João Batista nasceu, a sua mãe Isabel não podia ter filhos, era avançada em idade, Deus prometeu e disse que ia dar um filho para ela. E quando ela é engravida, passados alguns meses, Maria vai visitar Isabel, que também estava grávida, porque já estava próximo de nascer João Batista. Mas olha que interessante, Isabel recebeu essa promessa junto com João Batista, que era Zacarias, marido de Isabel, um homem também avançado de idade. O texto diz que ele ficou mudo, né? Por um tempo não conseguia falar, e quando o anjo falou, você vai ter um filho, o nome dele vai ser João, e foi colocado Batista porque era o que batizava. E por conta disso ele ficou mudo, até o dia que o pessoal chegou e já estava pronto, nasceu o menino. Como vai ser o nome do menino dele? João. Ele escreveu na tabuinha, né? Mas ele a primeira coisa que ele voltou a falar foi o nome do menino. Então Isabel é uma mulher também admirável. E Maria, a mãe de Jesus, o doutor Augusto Cury escreveu um livro chamado Maria, a maior educadora do século, de todos os tempos, Maria. E ele vem ali trazendo umas ideias, Marquinhos, sobre o comportamento de Maria como mãe. Porque ela era mãe do Salvador, mas ela era mãe de uma criança. Jesus deu trabalho igual toda criança dá trabalho. Não é porque Maria era mãe de Jesus do Salvador que Jesus sabia se trocar sozinho, não fazia xixi na calça, o cocô dele não era cheiroso. Não é nada disso. Tinha cólicas, dava trabalho igual uma criança normal. E Maria, eu gosto do pastor Cláudio Duarte, quando ele fala assim, imagina Maria orando a Deus para falar sobre Jesus. Como que ela ia falar? Senhor, esse nosso filho aí, né, é meu e seu, porque eu dei a luz, mas é seu, então o que a gente vai fazer com esse menino? Quando o texto lá diz que Jesus, quando estava por volta de 2 anos, o camarada lá, o Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos, porque era mais ou menos o tempo que Jesus havia nascido. José pega a Maria, monta no jumentinho e pica a mula, não sei se mula, jumento ou camelo, e vai para onde? De Nazaré, de Belém da Judéia para o Egito. Não sei quantos quilômetros dá, mas é longe, atravessou a província toda e foi para o Egito. E depois de um tempo, o anjo falou, fique lá até que passe toda essa tormenta. O texto diz que era mais ou menos 2 anos que Jesus volta de lá. Imagina, ela viajando, depois de ter ganho criança, ou também na viagem indo para Belém para dar à luz à criança. Foi um trabalho lascado, foi um desafio muito grande como mulher. E mulher de um homem, a Bíblia não fala, mas segundo os estudiosos, José já era um homem mais avançado em idade. E Maria era uma jovem. Maria, quando deu à luz, tinha por volta de 17 anos, segundo alguns estudiosos, era saindo da adolescência para a juventude. E foi o primeiro filho dela, então ela não tinha experiência com nada. Mas encarou a missão. Ela mesmo, quando encontra com Isabel, fala assim, eu sou bem-aventurada, porque o Espírito do Senhor veio sobre mim e eu serei mãe do meu Salvador. Ela mesma reconhece, eu vou ser mãe daquele que vai me salvar. Olha que interessante. Diferente de alguns contextos de algumas outras religiões, que acham que Maria salva ou Maria faz alguma coisa. Não, Maria ela é uma mulher cheia de graça, abençoada, escolhida por Deus, mas ela reconhece que ela era mãe do Salvador. Minha alma, ela escreveu um cântico, né? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, que me escolheu para ser mãe do Salvador do mundo. Então são algumas mulheres na Bíblia que nós estamos aqui só
colocando umas referências aqui, mas eu quero ler com você rapidinho Romanos 5,12, para terminar esse assunto sobre as mulheres. Romanos 5,12, o texto diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, quem é esse homem? Adão. Olha o texto lá, 5,12. Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado, a morte. Então a morte não foi uma criação de Deus no plano original. A morte entrou através do pecado. A morte usou o pecado como um cavalo de Troia. Lembra do filme Cavalo de Troia? A morte entrou pelo pecado. Mas como por um só homem, Adão, entrou o pecado e assim a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Assim como por um só homem entrou o pecado, e também por um só homem entrou a salvação, que é Cristo Jesus. Agora, vamos parafrasear isso colocando mulher. Assim como o pecado entrou por uma mulher, inclusive tem texto do apóstolo Paulo que fala que quem pecou foi a Eva, e alguns pegam isso como culpa da mulher. Não, é culpa do ser humano, do homem e da mulher. Mas vamos pegar assim, só para você ter ideia, assim como o pecado entrou através da serpente enganando a mulher, e a mulher assim passando para o homem, então os seres humanos, para não dizer que a culpa é de Eva, assim como por uma mulher entrou o pecado, por uma mulher entrou a salvação. Maria. Deus escolheu uma mulher, né? Entrou a salvação, Cristo Jesus. E quando Jesus começa o seu ministério, começa a pregar, e ele encontra aquela mulher samaritana lá no poço, quando ele vai buscar água, é a primeira referência bíblica de que Jesus fala para alguém que alguém vai dar uma notícia, trocando em miúdos. É a primeira referência bíblica que alguém vai levar o evangelho para outro lugar. Quem que Deus usa? Uma mulher, a samaritana. E quando Jesus conversa com ela, fala o quê? Tivestes 5 maridos, e o que tem agora não é teu. Ela saiu dali e foi pregar o que ela ouviu de Jesus. O texto diz que ela chegou lá na cidade e foi falar para aqueles homens. Quem são aqueles homens? Não está escrito ali, mas quem são aqueles homens que ela tinha contato? Os homens que ela tinha se relacionado. Porque ela era uma mulher que ela não ia buscar a água no horário certo, porque ela tinha vergonha das outras mulheres. Era uma mulher rodada, como diz hoje aí na linguagem popular. Mas ela encontra Jesus. E ela sai dali sendo uma missionária, samaritana, a primeira missionária a levar o evangelho, a palavra, para outros homens. O texto diz que a cidade saiu junto com ela para conhecer e ouvir de Jesus. Olha que coisa linda. Olha as mulheres sendo usadas aí. E você lembra também quando Jesus ressuscita? Quem chega primeiro no túmulo? As mulheres. Maria, Madalena e outra Maria lá também, né? Chega no túmulo e não encontra ele. O que elas fazem? Saem correndo para anunciar que ele não estava lá, pois ele havia ressuscitado. Então, o texto diz que Jesus apareceu primeiro para as mulheres. Até quem diga aí, querendo zoar com as mulheres, que ele fez isso por quê, Val? Para a notícia correr mais rápido. Eles falam isso, né? Mas se você analisar realmente, corre mais rápido porque tanto levar o evangelho, e não é diferente hoje. Olha aqui, nós temos mais mulheres das escolas, nas igrejas. As mulheres, elas têm mais coração para essas coisas aqui. Se eu convocar uma reunião de oração aqui, quem mais aparece são as mulheres. Marquinhos, as mulheres têm coisas que nós homens jamais teremos. Certas disposições para algumas coisas. Quando eu fazia culto no presídio no Pascal Ramos, eu já falei isso para vocês aqui. O que mais tinha na fila de visita para visitar os presos eram mulheres, mães, tias, avós. Porque muitos pais abandonavam, muitos pais não tinham tempo, muitos pais não iam visitar os seus filhos ou parentes que estavam presos. Porque quem tem coração para isso? Mulher. E quando nós éramos crianças, quando nós chorávamos na nossa infância, as noites que chorávamos, quando machucávamos, nós corríamos para o colo de quem? Dificilmente era para o colo do pai, era para o colo da mãe. Porque esse lado da mulher, de ser mãe, e coisas que Deus colocou no coração de mulher,
para ser mãe, para mim só pode ser coisa de Deus, não tem outra explicação. Esse negócio que a mãe, se ela vê uma criança se afogando, mesmo não sabendo nada, ela pula. O homem faz cálculos, vou procurar uma corda, ver se dá certo. A mulher nem pensa, ela se joga. Como é que a mulher que abriu a jaula? Ela ergueu um portão. Num zoológico. A criança caiu, ela correu, deu a volta, tinha um portão de ferro, ela entrou por baixo, levantou o portão, foi lá e tirou a criança de dentro da jaula onde a criança caiu, que era do leão, se eu não me engano. Aí os caras do zoológico falaram assim, como que a senhora fez isso? Nós em 3 homens não levantamos esse portão. É aquela coisa, né, que diz que quando na hora do apuro você adquire uma força sobrenatural. E eu acredito nisso. Acredito fisicamente e acredito que pode acontecer sobrenaturalmente com o poder de Deus. Porque eu já vi isso acontecer sobrenaturalmente sem o poder de Deus, mas com o poder do diabo. Eu já vi. Já vi pessoa, Marquinhos, mulher pegar a traseira de um Fusca e levantar assim com o motor e tudo. Meu pai não dava conta, meu pai era forte. Mas a mulher que eu vi, ela levantou a traseira do Fusca. Eu olhei assim e falei, que força é essa? Sobrenatural, não divina. Mas eu acredito que Deus também pode dar uma força sobrenatural para um homem, para uma mulher, no momento que necessitar. E eu quero, então, nessa pegada sobre as mulheres, que hoje nós comemoramos, eu quero citar alguns textos aqui, mas nós vamos parar lá em Raabe. Muito bem, eu mandei lá no nosso grupo, Marquinhos, vários textos, principalmente de Provérbios. O primeiro texto que eu mandei foi Provérbios 18, 22. Lá está escrito assim, quem encontra uma esposa acha uma boa coisa e alcança o favor do Senhor. Tem uma outra versão, acho que se a Val estiver ali, fala, encontrou Provérbios 18, 22. 18, 22 de Provérbios. Quem encontra uma esposa acha a benevolência do Senhor ou encontrou a bondade do Senhor. 18, 22. Encontra algo excelente e recebe o favor do Senhor. É 18, 22 de Provérbios. Ali diz, aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Outro texto, Provérbios 19, 14. Casa e riquezas são herdadas dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor. Olha que interessante. Provérbios 19, 14. Você pode ter riquezas, construir casas, herdar bens da sua família, mas a mulher, e aqui não diz qualquer mulher, ele diz a mulher prudente, sincera, sensata, prudente. Essa vem do Senhor. Ainda em Provérbios 31, versículo 30 diz, enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Porque é uma fase na vida da mulher que ela é elogiada pelo cabelo, pelo corpo, pelo seio, pela postura, por aquilo que ela demonstra fisicamente, mas o texto aqui está dizendo que tudo isso passa. As mais belas também enfrentam a lei da gravidade, vai caindo, assim como nós os homens. Só que o texto está dizendo que tudo isso é vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, o temor ao Senhor de uma mulher, ela faz toda a diferença. Ela será louvada. Aqui eu lembro, sabe de quem? Eu lembro dos avós de Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo e fala assim, olha, eu louvo a Deus pela fé que é em você, plantado pela sua avó, sua mãe e sua avó Lloyd. Ele cita o nome da mãe e da avó dele. Eu fico pensando, que privilégio, Marquinhos. Aquele jovem ter sido criado também com a sua avó, que era cristã, que ensinou a ele os primeiros caminhos na fé cristã e se tornou um discípulo tão importante que Paulo escreveu para ele 2 cartas e ele se torna um pastor daquelas igrejas, um jovem chamado Timóteo. Então, ele cita ali nas cartas, depois você pode achar para nós aí, eu não marquei aqui, sei que Paulo escreve a Timóteo dizendo, a fé que você tem foi plantada no seu coração pela sua avó e pela sua mãe. Que interessante, né? Eu oro assim para que meus filhos, meus netos, um dia possam dizer isso. Olha, eu quero também adorar, servir, entregar minha vida ao Deus que o meu avô e minha avó serviram.
Provérbios 31, versículo 29, diz assim: muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. 31, 29. Provérbios. Você vai achar o texto lá da... Eunice Lloyd. Eunice. Eu estava tentando lembrar, eu lembrei o nome da... Eu gravei esse nome, Eunice, porque... Lembra que eu contei uma vez que eu entrava num caminhão da Pepilon, que o cara me levava para a igreja? Você lembra que eu falei uma vez que para ir para a igreja eu entrava no furgão do caminhão, de carona para ir para a igreja? A senhora que era esposa do seu como é o nome dele? Benézer, chamava Eunice, Dona Eunice. Uma querida, uma senhora, olha, pensa numa senhora amável, querida. Ela chegava em mim: oi, Dê, tudo bem? Como é que você está? Não vi você na igreja domingo. Sabe, se importava comigo, perguntava para mim. Minha mãe conhece ela, Dona Eunice. Seu Abner era o marido dela. 2 Timóteo, Paulo escreve a segunda carta de Timóteo, trazendo à memória a fé não fingida. Olha, Paulo ainda está elogiando a fé que você tem, Timóteo. É uma fé sincera, não fingida. Aprendeu com quem? Que tinha, que em ti há, a qual habitou primeiro na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E eu estou certo de que também habita em ti. Olha que fantástico, que testemunho que passa despercebido. Aquele jovem tinha uma fé não fingida, sincera, mas que não nasceu dele mesmo. Foi plantada pela sua avó, e que foi plantada pela sua mãe, e ele cresceu então sendo ministrado pelas suas avós, sua avó e sua mãe, e chegou a ser um homem importante nas Escrituras Sagradas. Quem dera nossos filhos, nossos netos também alcance esse patamar de serem elogiados por terem pais, mães, avós, crentes fiéis ao Senhor e uma fé não fingida. Esse texto que eu li agora de Provérbios 31, versículo 29, ele diz: muitas mulheres têm procedido virtuosamente. Existem muitas mulheres virtuosas, famosas, cheias de riquezas, de conhecimentos, mas o autor aqui de Provérbios está dizendo: mas tu a todas sobrepuja, você é mais elevado do que todos. Hoje de manhã eu abracei a Regina e falei para ela: olha, eu louvo a Deus porque você não é uma mulher assim, eu citei algumas coisas para ela. No final eu falei para ela, 31, 29, Provérbios 31, 29, no final eu falei para ela: eu sou um homem de sorte de Deus me dar uma mulher assim, porque não conseguiria viver com uma pessoa diferente dela. Nesses 35 anos, ela nunca me pediu uma roela. Ela nunca exigiu nada de mim, no sentido de querer que eu desse alguma coisa para que ela fosse fazer algo para mim ou mudar algo. Não, nunca. Sempre morou onde Deus abriu as portas para nós, comemos o que tínhamos, quando não tínhamos também não reclamava. Passamos apuros com criança pequena, criança doente, sem dinheiro, dependendo de igreja, dependendo de oferta, e às vezes não tem, acabava o gás, acabava o dinheiro, mas eu nunca nesse tempo todo ouvi ela murmurar e reclamar de alguma coisa, porque a Bíblia fala aqui em Provérbios, eu não vou citar os textos, mas você sabe que é melhor morar numa casa cheia de goteira do que numa casa com uma mulher rixosa, uma mulher que fala demais, que só reclama, que só murmura. Eu concordo com isso, mas também acho que homem dessa forma também é ruim morar com ele. Homem que só reclama, só murmura, também não é fácil. Que diz as mulheres. Mas o texto aqui fala que essa mulher de Provérbios 31, 29, ela é superior às outras. Eu vou falar uma coisa para você: muitos casamentos não estão dando certo porque os seus maridos não conseguem olhar as suas mulheres com essa ótica. Você é a melhor coisa que Deus colocou na minha vida. Deveria ser dito todos os dias, os homens para suas esposas: você é o melhor de Deus para mim. Existem muitas mulheres aí, boas em muitas coisas, mas você é o melhor presente de Deus na minha vida. Se você não acredita nisso, você casou com a pessoa errada. Você tem que acreditar nisso, que Deus te deu o melhor. Outro texto de Provérbios, um alerta para as mulheres. 14:1, você conhece, diz assim: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola ou insensata derruba com as próprias mãos.
Tem na frente. Toda mulher sábia edifica sua casa. A insensata, porém, derruba com as próprias mãos. Eu vejo isso direto. Algumas mulheres que não conseguem segurar, às vezes, no momento das crises e começa a difamar os seus maridos, não sem razão, muitas vezes, com razão, porque tem homens que realmente deixam a desejar, mas outra coisa que eu quero elogiar na pastora, eu nunca vi ela falando mal de mim para ninguém. Se falou para você, não chegou nos meus ouvidos. Mas eu sei que eu tenho defeitos, eu sei que ela compartilha algumas coisas, mas na minha frente, assim, no meio do povo, ela jamais me rebaixou, jamais denigriu a minha imagem, jamais ela fez isso. E eu falo para você, eu louvo a Deus por isso, porque eu vejo colegas passando esse tipo de vergonha e é chato, é muito chato isso. Uma coisa é brincar, outra coisa é você falar para denigrir mesmo a imagem. E é nessa hora que a mulher tola, insensata, derruba com as próprias mãos. 14:1 de Provérbios. E ainda Provérbios do 31, o versículo 10. Olha que texto. 31:10 de Provérbios. Mulher virtuosa, quem a achará? Pois o seu valor excede a muitas joias preciosas. Olha que interessante. Uma mulher virtuosa, quem a achará? É raro? É. Ali, ó, essa versão. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor, ali diz, o seu valor muito excede aos derrubis. Na minha versão diz, a muitas joias. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Eita glória! Ela só faz bem. Só faz bem. Não mal. Todos os dias da sua vida. Não vou continuar o texto, senão eu vou ficar rasgando seda para vocês, mulheres. Mas eu quero aqui mostrar o que a palavra de Deus está falando sobre você, mulher. E você precisa encontrar esse espaço, este lugar no Senhor e dizer, Senhor, eu quero ser essa mulher. Ah, mas meu marido não merece. Não é merecimento, é você se posicionar em Deus. Pronto, acabou. É você se posicionar em Deus. Eu lembro de uma história que eu vi, Marquinhos, de uma mulher que o marido bebia, chegava bêbado, aprontava, fazia coisas terríveis, bem semelhante ao que eu vivi na minha infância. Mas aquela mulher crente ia para a igreja, orava, pedindo a Deus, e chegava em casa o marido tirando sarro, falando, é você que essas bíblias aí, que esse negócio de igreja, não sei o quê. E ela ia lá, fazia janta, esquentava, dava janta para ele e cuidava dele. E um dia ele falou assim, eu vou trazer meus amigos amanhã aqui, nós vamos jogar baralho aqui. E você vai fazer comida para eles. Ela foi, fez a comida. Os caras vieram, beberam, foram embora. E eles falando palavrão, xingando, maltratando ela. Ela cuidou, fez tudo o que ela poderia fazer ali. E aí, quando eles foram embora, ele falou assim, eu não te entendo, mulher. Eu só maltrato você. Faço de tudo para você ficar zangado comigo e você não fica. Até meus amigos vieram aí, ó. Por que você não ficou zangada? Você não me maltratou? Você não... Ela olhou para ele e falou assim, porque eu sei para onde eu vou. Quando eu não estiver mais aqui, eu sei para onde eu vou. E o meu desejo é que você também conheça esse Deus. Diz a história que eu ouvi há muito tempo atrás, diz que esse homem rasgou o coração e se converteu e foi para a igreja com ela. Mas foram anos e anos com esse tipo de comportamento. Minha mãe passou um bom tempo assim com meu pai. Mas minha mãe também não era do Senhor ainda nessa época. Depois que ela se converteu, nós enfrentamos um tempo ainda assim. Até que Deus colocou a mão sobre a vida do meu pai. Esse texto, esse último texto que nós lemos, fala que o valor dessa mulher excede as mais preciosas joias. Quero dizer para você hoje, mulher, você que está aqui, você que vai nos ouvir um dia, você tem um preço mais alto, que Deus lá do alto um dia já pagou. Essa citação é parte da música de João Alexandre. Ele fez uma música falando sobre as mulheres, principalmente para as mulheres da rua. E nessa parte ele fala assim, você tem um preço mais alto, que Deus lá do alto um dia já pagou. Desceu de sua glória, morreu numa cruz,
vai enxugar de uma vez suas lágrimas. E vai indo, a moça não lembro o decor, mas ele fala sobre o valor que a mulher tem. E eu fico admirado porque Jesus demonstrou isso. O valor de uma mulher. Tanto que quando Jesus, lá em João 8, quando trazem a mulher para ser apedrejada, o texto que os religiosos citam ali, fala, a lei manda apedrejar. Quem que a lei mandava apedrejar? Quem que a lei mandava apedrejar em caso de adultério? Os dois, os adúlteros. O casal que estava adulterando. Mas eles trazem só a mulher. Por quê? Porque ali se já demonstrava qual é o caráter daqueles camaradas que nós estamos vendo hoje com esses escândalos aí, ó. Desse camarada que foi preso. Agora não vou citar o nome para derrubar nosso link aí. Mas tem um monte de gente envolvida, confusão, homens importantes naquela época também. Eu acredito que aqueles homens estavam em volta ali com o tijolo na mão para socar na mulher. Todos eles tinham feito alguma coisa errada. Por isso que Jesus fala, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Vamos cumprir a lei. A lei manda apedrejar. Vamos cumprir a lei. Porque Jesus disse que ele havia vindo para cumprir a lei. Mas os caras queriam pegar a mulher? Não, eles queriam pegar Jesus. Porque eles falam assim, vamos ver se ele é todo poderoso, amoroso, como ele diz. Se ele veio cumprir a lei, agora tem que apedrejar. E se ele apedrejar, nós vamos falar, cadê o amor? E Jesus, na sua sabedoria, olhou para os homens. O texto diz que ele estava escrevendo no chão com o dedo, na areia. Alguns estudiosos dizem que ele estava escrevendo o pecado das pessoas que estavam com o tijolo na mão. Imagina, se ele em pé para socar o tijolo na mulher, Jesus escreve ali no chão. Mentiroso. Ela é adulta, e eu sou mentiroso. Jesus escreve lá no chão. Sonegador de impostos. Foi pegando para todo lado. Eu acredito que se foi isso mesmo. Jesus estava escrevendo o pecado das pessoas. Não sei, mas eu sei que Jesus estava escrevendo no chão, com o dedo, ele levanta e fala, pode tacar pedra, quem nunca pecou. O texto diz que cada um soltou o tijolo no chão, as pedras, e foram embora. E quando foram embora, Jesus chega perto daquela mulher, ela levanta os olhos, eu gosto da cena do filme do Mel Gibson, que mostra ela olhando nos pés de Jesus, e vai subindo o olhar, e olha para Jesus, e Jesus faz uma pergunta para aquela mulher. Qual é a pergunta que Jesus faz para ela? Mulher, onde estão os teus acusadores? Ela olha em volta e fala, foram embora, Senhor. Jesus fala, então pode ir embora também. E segue a sua vida. Não, o que Jesus fala para ela? Jesus fala uma coisa para ela. Cadê seus acusadores? Foram embora. Aí Jesus fala, eu também não te condeno. Eita. Se tem alguém ali que podia condenar, era ele. Porque ele fala, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem podia tacar a pedra? Jesus, ele fala assim, ninguém tinha direito de fazer, por isso foram embora. Eu tenho o direito de fazer. Você está entendendo o que é a graça? A graça é ter o direito de destruir você. Jesus vem e salva você. Você não tem merecimento de nada. Eu e você não merecemos nada, é pura graça. E Jesus olha para aquela mulher e fala assim, eu tão pouco te condeno. Só que ele dá mais uma palavra, vá e não peques mais. Ele não está dizendo que o que ela estava fazendo estava certo, está errado. Mas tipo, não anda nessa vibe não, vai dar ruim. Muda de vida. Por isso que eu falo aqui, se a graça que te salva não muda a sua vida, então cuida, porque talvez ela não te salva. Porque não está conseguindo mudar a sua vida, como é que vai te salvar? Porque o processo é a mudança de vida. E essa mulher ouve da boca de Jesus, eu também não te condeno, mas muda de vida. Porque na próxima pode ser que eu não esteja aqui. Mais ou menos isso. Que fantástico. Jesus olhar para a mulher e falar, eu tão pouco te condeno. Vá e não peques mais. Esse texto só tem em João, não tem nos outros evangelhos. Mas é fantástico. Porque eu e você, sabe onde nós estaríamos naquela multidão? Com a pedra na mão. E hoje nós estamos com pedra na mão. Casais com pedra na mão para socar um no outro. Mulheres sendo apedrejadas dentro de casa, com palavras, com gestos, com atitudes que só jogam elas para o chão. E eu queria aqui essa noite lembrar você dos textos que nós lemos
assuma o seu papel desses textos que nós lemos sobre as mulheres, que Deus usou para salvar uma nação, para salvar uma família, para levar o evangelho, para assumir o seu papel que excede o valor das joias, uma mulher segundo o coração de Deus. Uma mulher que ouve Deus, uma mulher que conversa com Deus, uma mulher que ensina os seus filhos o caminho do Senhor, ao ponto de um dia ser lembrado na Bíblia como Eunice Eloide, que ensinou Timóteo. Mas eu quero terminar com Raabe. Sabe por quê? Improvável. Uma mulher improvável, uma prostituta, que morava na beira, na cerca. Mas quando os espias chegam lá, eu até separei aqui o texto, vou ler terminando, queridos. Isso, mas eu quero ir direto no texto aqui que eu separei, que é o Josué capítulo 2, o verso 18 e 19. Quero ressaltar a história, você já sabe. Raabe morava lá, os espias chegaram para olhar a terra e ela esconde eles em sua casa. Aí no versículo 18 diz assim, ó: eis que quando nós entramos na terra, atrás atarás este cordão de fio de escarlata, que é um fio vermelho, a janela por onde nos fizeste descer. Eles desceram por uma corda, um tecido vermelho, fugindo ali de Jericó, e recolherás em casa contigo, fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a sua família, família de teu pai. Ela não salvou só ela, mas salvou toda a sua família. Uma atitude de uma mulher corajosa salvou toda a sua família. Quem? Uma prostituta. E o versículo 19: será, pois, que qualquer que sair fora da porta da sua casa, no seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser. Mas o versículo aqui deixa eu pegar aqui. É o versículo 21. Lá, no primeiro encontro, o que ela fez? Ao que ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Era o sinal que quando eles voltassem para destruir, que Deus usou eles para derrubar as muralhas nas voltas que eles deram em Jericó, aquela casa na janela que tivesse aquela corda vermelha, eles falaram: não entra, não destrói não, porque lá mora a mulher que nos salvou. Aí só no capítulo 6 que vai acontecer isso, que eles vão lá para a cidade, voltam para a cidade deles, quando eles vêm para andar as últimas 7 voltas em volta da muralha, a muralha cai e eles entram para destruir. O texto diz que eles destroem toda a cidade, matam todo mundo, menos a família de Raabe. Que fantástico a história de uma mulher improvável, porque era uma prostituta. Era uma mulher que ninguém dava nada por ela, os homens da cidade já tinham abusado dela por muitas vezes, mas Deus usa aquela mulher para salvar os homens de Deus naquela cidade. E depois ela se torna quanto que é 3 atrás? Tem bisavó? 3. Tetra é 4. Triavó de Davi. Essa mulher, Raabe. Você quer ver onde está? Mateus. Lá em Mateus cita o nome dela. E depois em Hebreus também. Mateus e Hebreus. É Mateus? Jesus. É Mateus ou Lucas? Deixa eu pegar aqui. Quando vai falando o nome das mulheres, das pessoas. São só algumas mulheres, que uma delas é Raabe, a outra é? Mateus 1? Isso. Olha o texto lá, o que diz? No capítulo 1, versículo 5. Quando ele vai falando sobre a genealogia, no 5 ele diz: Salmão gerou a Raabe. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz era lá de Ruth. E esse de Ruth gerou Obed. E de Obed a Jessé. Jessé era quem? Pai de Davi. Ela entra na genealogia. Deus escolhe uma prostituta para ser da raiz de Davi, da descendência de Jesus, o Salvador. Olha essas coisas e fala assim: Deus é um fera, né? Ele fala assim: vocês não têm noção de que eu sou capaz de fazer e salvar todos que se arrependem e que se encontram comigo. Aqui ele cita essa mulher chamada
Raabe. E depois, além dela ser citada aqui na genealogia, ela é citada lá em Hebreus, acha aí. Em Hebreus tem citação quando fala do heróis da fé, Hebreus 11. Ela também é citada ali, salvo engano, estou tentando lembrar agora aqui. Capítulo 11, quando ele fala sobre os patriarcas. Enoque, a fé impossível agradar a Deus, Noé divinamente, a fé também de Sara, por isso também, aliás, todos esses morreram na fé. Por quem falava desse modo, na verdade, cadê? A fé de Abraão, pela fé Jacó, Moisés de novo, no Egito. 31, aqui, isso, vou ler o 30 primeiro. Pela fé, ele vem falando sobre todos os homens, sobre a história da fé. Mas aqui no 31, ele diz, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Eu quero terminar hoje falando sobre isso. O que você está acolhendo? O que está trazendo para dentro da sua casa? Raabe acolheu os 2 espias. E por causa dessa atitude, ela foi citada como genealogia de Cristo e uma mulher no grupo dos heróis da fé. Porque ela abriu as portas da casa para as coisas de Deus. Eu quero dizer para você, mulher, abra a porta da sua casa para as coisas de Deus. Deixa Deus ser o Senhor da sua vida, da sua família. E eu queria hoje, nessa noite, só lembrar esses textos aqui e terminar nosso encontro aqui hoje. Para mim, quando o Marquinhos me mandou mensagem, eu falei, Senhor, é uma bênção poder encerrar a nossa mensagem hoje com essa celebração. Eu fico feliz porque eu tenho visto na nossa comunidade as pessoas se mexendo, se organizando em muitas coisas, se ajeitando, se consertando. Né? Temos alguns irmãos que casaram, que não eram casados no papel, foram lá e regularizaram a sua vida. O Antônio e a Antônia fizeram o casamento no civil, fizeram o casamento lá na chácara do Júnior. Consequentemente, depois veio o Júnior, casou. O Robert também fez o casamento agora, né? Oficialmente segundo a lei. E hoje o Marquinhos e a Evelyn vão ficar noivos. Em nome de Jesus. E já tem o casamento marcado também. Fico feliz por isso. Vem aqui, nós vamos orar, encerrando essa palavra sobre as mulheres, celebrando a união de vocês, que já aconteceu no Senhor e que hoje está efetivando, em nome de Jesus, a aliança que vocês vão colocar nos dedos um do outro, e que isso seja uma simbologia de uma aliança eterna de Deus na vida de vocês, em nome de Jesus. Para quem não sabe, Marquinhos e Evelyn foram meus alunos há muito tempo atrás. Essa aqui era uma loirinha desse tamanho, cabelinho amarrado, vestidinho, dava um trabalho na escola. Esse outro aqui era outro também que vivia pulando o muro da escola com o Wagner. Abençoado que eram esses meninos. E hoje tem o privilégio de estar aqui conosco, caminhando junto, na mesma fé. Isso para mim é um grande privilégio. E hoje mais ainda de celebrar com vocês essa decisão de vocês assumirem publicamente, diante dos homens, diante de Deus, aquilo que vocês já estão vivendo, a união entre vocês. Eu falo para todos, eu não tenho o poder de fazer casamentos, nada. O que eu tenho é o privilégio de ser convidado para celebrar junto aquilo que vocês já decidiram. Então nós vamos orar. Vem cá, Flor, vamos orar aqui. Cadê as alianças? Aqui, ó. Aí você de casa, sinta inveja. Está aqui, ó. As alianças, que é a simbologia de um início de um relacionamento que não tem fim. Sempre falo isso, a aliança tem começo, ela não tem fim, ela vai tirando. E essa aliança me lembra as alianças que Deus fez com o povo. Deus fez aliança com Moisés, com Abraão, mas em Cristo Jesus ele vem e fala assim, esse sangue que é derramado é o sangue da nova e eterna aliança. Que essas alianças sejam da mesmo poder e autoridade que Jesus disse quando ele disse que o sangue dele era uma nova aliança. Que isso aqui seja uma nova aliança entre vocês. Que renove o amor entre vocês, o respeito, o carinho, a dedicação, a convicção daquilo que Deus tem na vida de vocês, Evelyn e Marquinhos. Então nós queremos orar por esse objeto aqui, Senhor.
que é um ouro feito de um material muito valioso, mas mais valioso é o que o Senhor coloca no coração desse casal, Pai. Consagramos a Ti essas alianças para que eles, ao colocarem em seus dedos, se lembrem sempre de que há um Deus que cuida deles, que há um Deus poderoso que está aliançado com eles. Antes de tudo, antes do Marquinhos ser da Evelyn, ele é do Senhor. Antes da Evelyn ser do Marquinhos, ela é do Senhor. E os dois são propriedades do Senhor. Pedimos a tua bênção sobre essas alianças. Que haja unção do teu Espírito sobre a vida deles. Nessa caminhada, nessa jornada que eles estão juntos, caminhando há um bom tempo. Que seja um novo tempo na vida deles. Obrigado porque temos visto o testemunho deles, profissionalmente, pessoalmente. E queremos agora também contemplar e sermos testemunho das bênçãos sobrenaturais que o Senhor fará na vida deles. Consagrada está ao Senhor essas alianças. E nós o abençoamos, este casal, com prosperidade espiritual, financeira, com saúde e com todo vigor e força para enfrentarem os combates do dia a dia contra uma sociedade que tem denegrido a imagem do casamento e da família. Mas nós continuamos crendo no Senhor e no poder da tua palavra. Que assim seja na vida do Marcos e da Evelyn, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Coloque a aliança na sua noiva. Não é? Foi no outro. Forçado. Ih, engordou depois que fez aliança. Olha lá, isso, é. A gente fica com dó de empurrar, né? Acho que vai machucar. A junta é grossa, igual a minha. A dele também, até. Alguém tem óleo aí? Amém. Cadê a Flor? Amém. Vem cá, Flor. Deixa eu crescer um pouquinho, hein? Te agradecemos, Senhor, por este tempo. Hoje, no Dia Internacional das Mulheres, queremos parabenizar a Evelyn por essa decisão, por essa nova etapa dela e o Marquinhos. Que este casal, Deus, sejam guardados pelo Senhor. Em nome de Jesus, obrigado pelo privilégio de tê-los aqui no nosso meio. Que eles experimentem o sobrenatural do Senhor, hoje e muitos dias nas suas vidas. E obrigado por todas as famílias que o Senhor tem trazido aqui neste lugar, e aqueles que têm nos ouvido pela internet. Que essa mesma unção para aqueles que estão casados, que estão, ó Deus, com suas famílias, recebam essa mesma unção de união, de amor, de proteção, em nome de Jesus. Que a nossa casa esteja aberta para receber as bênçãos do Senhor. E que possamos aprender com Raabe, de sermos fiéis ao Senhor, independente de toda e qualquer circunstância. Obrigado por as mulheres da nossa comunidade. Obrigado pelas mulheres da nossa vida. Em nome de Jesus, obrigado por este casal e por este noivado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode beijar a noiva. Ei, isso aí, agora pode beijar a noiva. Amém. Quer falar alguma coisa? Não, só Amém. agradecer mesmo. Obrigado. Eu que Por nunca ter agradeço. desistido de nós. Isso é um privilégio para mim, cara. Sabe disso. Amém. Oh, Deus. Tá bom, Gaúcho? Gaúcho, sempre chamei ela de Gaúcho. Eu que agradeço. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Você é muito amada. Muito amada. Obrigada. Que venha a paternidade de Deus sobre a sua vida, Evelyn.
Você tem um Pai poderoso. Um Deus que cuidou de você todo o tempo e tem cuidado e vai cuidar sempre. Sua vida não é um erro, não é um acidente, é um plano de Deus. Marquinhos é o melhor de Deus para você. E você é o melhor de Deus para ele. Te agradecemos, Senhor, por essa noite em nome de Jesus. Amém. Obrigado, graça e paz. Você de casa, Deus abençoe. A gente vai se falando. Obrigado, vai.